Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a satisfação de receber a psicóloga Sabrina Costa, com especialização em psico-oncologia. Vocês estão vendo que se trata de um direcionamento muito importante na vida das pessoas que têm seus problemas oncológicos e tem as famílias porque acompanham esses pacientes, seus pacientes. Portanto, é muito importante que tenhamos essa informação que será muito clara, muito instrutiva para todos nós, dentro de instantes. Psicóloga Sabrina, como eu disse no introito desse programa, que certamente os nossos telespectadores vão obter bons ensinamentos, eu quero, antes de mais nada, deixar a nossa satisfação pela sua presença aqui conosco. E, para iniciar, eu queria aproveitar um pouco e conversar com você sobre um congresso que vai acontecer agora. Me parece um congresso de grandes proporções, com grande repercussão. E ninguém melhor do que você para adiantar alguma coisa do que vai ocorrer, como uns ensinamentos, vamos dizer assim, dando notícias do que vai acontecer aqui em Salvador, com um conhecimento, uma repercussão, me parece que é até internacional. Sim. Não é? Então, essa é a nossa satisfação e você pode usar aí do seu microfone para divulgar alguma coisa do que você quiser. Eu primeiro agradeço o convite, é um prazer enorme para mim, né, estar aqui divulgando, né, o trabalho que nós fazemos com os pacientes oncológicos, né, levando informação ao público em geral. Né? A partir do dia 10, né, do dia 10 ao dia 13 de outubro, nós estamos realizando aqui em Salvador o Congresso Mundial de Mastologia. Esse congresso ele é organizado pela Sociedade Mundial de Mastologia e a parceria da Sociedade Brasileira de Mastologia. Dentro desse congresso tem diversos acontecimentos. Um deles é o Fórum Interdisciplinar de Saúde da Mama, onde terão profissionais de diversas áreas da saúde discutindo, se atualizando sobre câncer de mama, com foco na prevenção. Num outro momento haverá também um simpósio interdisciplinar, né, de atenção integral à paciente com câncer de mama, onde eu coordeno esse simpósio junto com uma fisioterapeuta, Ivana, e uma mastologista, Elisiane, onde nós vamos estar exatamente debatendo, né, todos os assuntos, todas as abordagens envolvidas no câncer de mama. Né? Um dos nossos trabalhos dentro desse simpósio, junto com uma equipe de mais de 25 profissionais de saúde, dentre eles nutricionistas, enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogas, mastologistas, nós vamos escrevendo um consenso sobre o tratamento de câncer de mama. Chama-se Guideline de Atenção Integral a Pacientes com Câncer de Mama. Nesse documento, nós vamos estar exatamente construindo um consenso de como é que se trata isso mundialmente. Né? Então, realmente é um congresso com ideias bem inovadoras, vindas de Dr. Ézio Novaes, que é o presidente do congresso, e que está sendo para mim uma excelente oportunidade de aprendizado, de contribuição, né? E acho que isso é muito importante estar acontecendo em Salvador.
né? Isso é bem significativo. Agora, me diga uma coisa, Sabrina, se me permite. Claro. A afluência ao ser internacional, tem muitos congressistas? Sim. Você tem ideia mais ou menos da quantidade? Sim, estamos esperando por volta de 2.000 congressistas, vindo do mundo inteiro, de países diversos mesmo, além de muitos brasileiros. É um congresso realmente bem grandioso. Você agora me fez lembrar, porque falando exatamente no nome do presidente, né, do Congresso e ele também da sociedade toda, parece que é internacional. Né? Ele é presidente da Sociedade Mundial de Mastologia. Pois é, doutor Ezio, e que é filho de um colega meu, não de turma, mas tínhamos clínicas juntos, não é? Doutor Assis Fernandes, e o Ezio foi colega de minha filha também, na área de médica, e, portanto, eu fico muito satisfeito de vê-lo nessa posição e fazendo, digamos assim, esse congressamento e, além disso, trazendo as novidades que serão muito bem utilizadas dentro da clínica, né? Principalmente da mastologia e nessa parte de oncologia principalmente, não é? Agora eu queria lhe perguntar o seguinte, nesse contexto todo, a função hoje da psicóloga ou da psico-oncológica, qual é ela, assim, para dar uma ideia para nós? Certo. O câncer de mama, ele tem uma repercussão emocional muito grande na vida de uma pessoa que, de repente, descobre um diagnóstico, né? É algo inesperado, né? Ninguém programa adoecer. E por conta disso, até por conta do estigma social que tem ao redor do câncer, as mulheres são pegas de surpresa, né? Por isso, elas se sentem muito impactadas, se sentem muitas vezes ameaçadas assim, no curso da sua vida. O que é que vai acontecer daqui para frente? Como é que vai ficar a minha vida? O que é que vai acontecer com o meu corpo, com a minha mama? Por isso, a indicação de um psicólogo, nesse momento, na verdade, o psico-oncologista, que é o especialista nisso, para acolher essa mulher no seu sofrimento e tratar junto com ela toda a repercussão disso. Através da fala e nós escutando a paciente, nós vamos abordar com ela tudo o que está acontecendo na realidade dela. Por exemplo, preparação para a cirurgia, o pós-operatório, os próprios tratamentos de quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, com seus efeitos colaterais, nós vamos cuidando dela nessa repercussão emocional. E para quê? Exatamente para aliviar o sofrimento dela, ela se sentir mais confortável, mais segura, mais esperançosa de enfrentar o tratamento e também porque isso contribui para a adesão ao tratamento. Quanto mais confortável, segura ela se encontra diante dessa realidade, mais aderida ela fica ao tratamento proposto pelo médico. Olha, você puxou um assunto muito importante. E acho até que era uma lacuna que existia. Sim. Não é? Dentro dessa parte toda de oncologia e direcionada para a mastologia. Porque a pessoa, o doente, ele realmente é portador, não é? Sim. Desse câncer de mama. E o sofrimento, que às vezes a pessoa se isola e não encontra um amparo. Sim. Por outro lado, o familiar também não tem os conhecimentos necessários para que também dê o seu suporte. Né? Então você precisou bem, digamos, essa psico-oncologia que trouxe, digamos assim, esse amparo muito grande psicológico às portadoras. Né? E agora eu queria lhe perguntar o seguinte, e os resultados obtidos? Porque nós sabemos que são importantes, não é? Nesse contexto de você ter esse apoio. O que é que você tem sentido, não só dos pacientes, como também dos familiares? Certo.
os resultados que nós percebemos normalmente é algo até rápido de ver respostas das nossas intervenções, porque quando elas têm um espaço para falar, né, para desabafar, para repensar sobre a sua experiência de adoecimento, elas conseguem encontrar um sentido muito melhor para enfrentar essa situação. Então elas começam a dar sentidos positivos, assim, possíveis para enfrentar a situação. E isso favorece que ela continue no tratamento até o final. Isso é muito importante, né, para ela não parar o tratamento no meio do percurso. Isso faz com que ela tenha esperança, né, coragem, e isso também contribui para que ela se adapte a essa realidade, conciliando a realidade do tratamento com a sua realidade cotidiana, das suas atividades do dia a dia, seja profissionais ou domiciliares ou familiares. Então, a gente trabalha para que ela encontre qualidade de vida durante o tratamento. E os familiares, o que nós percebemos? Eles se sentem mais fortalecidos para continuar apoiando, acolhendo, cuidando, acompanhando a pessoa que está no tratamento. Então, quando a gente oferece um espaço para eles, eu costumo dizer, inclusive, que eles adoecem da mesma maneira que a paciente. Eles não adoecem fisicamente, mas eles adoecem emocionalmente, no seu cotidiano, né? Porque tem uma repercussão sobre eles. E quando a gente dá esse suporte a eles, eles se sentem mais esperançosos, mais confiantes, que podem enfrentar a situação. Aquela ideia do câncer como algo terminal, impossível de enfrentar, uma coisa horrorosa, deixa de existir, porque ele começa a ver a realidade. E ali também os resultados hoje obtidos, principalmente nessa parte de mastologia, têm sido, digamos assim, esperançosos, não é verdade? Sim. Quando você começa a alcançar pacientes que estão no início, sim, os resultados têm sido muito sim, satisfatórios. Com né? certeza. Você que aprecia de perto. Né? Na verdade, temos duas coisas importantes atualmente. As técnicas cirúrgicas, as técnicas de todos os tratamentos, né? As opções de tratamentos vêm crescendo constantemente. É impressionante como isso vem numa evolução significativa. Então isso nos dá muita esperança. Por outro lado, cada vez mais as pesquisas científicas nos mostram que o diagnóstico precoce é a melhor possibilidade que pode existir. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais cedo a mulher descobre, né, um nódulo no seio e procura o seu médico, né, quanto mais cedo é diagnosticado o câncer de mama, mais opções de tratamento ela tem e maior a chance de cura e de sobrevida. Então isso realmente é muito importante. Então você tem visto que não só pela divulgação que se faz do governo mesmo, e toda essa parte, às vezes esses cânceres são detectados com essa brevidade, né, de aparecimento. Sim. E aquelas cirurgias tão traumatizantes, elas hoje se fazem com pouca frequência, dado Sim. toda essa experiência que tem se dado e, digamos, pela propaganda que se faz do aparecimento, digamos, ainda precoce, Sim. para que os resultados sejam satisfatórios. Não é? Exatamente, é por aí mesmo. Isso aí é muito importante e a gente está percebendo outra coisa, que você que está muito ligado, a gente sempre tem lido aí, mesmo notícias eu gosto muito de ler a Folha de São Paulo, eu às vezes faço propaganda, digo, ela não precisa de propaganda, portanto eu posso falar. Ela tem um caderno que chama Cotidiano, sempre traz novidades, inclusive nessa parte investigativa e curativa Sim. do problema de câncer, de Sim. oncologia, Sim. não é verdade? Felizmente, os médicos cada vez mais têm tido uma preocupação com a repercussão emocional das mulheres nessa situação, né? Então, por conta disso, as técnicas cirúrgicas, os tratamentos vêm sido cada vez mais estudados e lapidados para que tenha uma repercussão, sendo possível, menor nessa mulher. Então, por exemplo, hoje em dia, as técnicas cirúrgicas vêm evoluindo muito bem e, assim, medicações para os efeitos colaterais da quimioterapia,
da hormonioterapia, da radioterapia, também existem muito mais do que há uns 30 anos atrás, por exemplo. Então, hoje, aquela ideia de que quem faz quimioterapia passa muito mal, não necessariamente hoje em dia isso acontece. Porque exatamente a assistência e os cuidados, né? Principalmente com os efeitos colaterais, Sim. que a gente sabe que não são fáceis, né? Sim. Para que você tenha o efeito desejado, Sim. né? Então, eu queria só chamar aqui mais uma vez a atenção dessa importância, dessa especialização que vocês estão fazendo, né? Porque esse suporte que às vezes as pessoas não tinham e se isolavam, Sim. né? Que seriam muito nefastos, digamos assim, até para a recuperação do paciente. Com certeza. Né? A gente sabe disso, né? Que isso traz, sei lá, se a imunidade baixa mais, qualquer coisa desse tipo, e a gente sabe que isso ocorre. Agora, me diga uma coisa, assim, de uma forma genérica, qual seria mais uns aconselhamentos que você poderia passar assim para as nossas telespectadoras? Na verdade, não existe receita de bolo, né? Aquela ideia do aconselhamento não existe ele como um pacote que nós oferecemos à paciente. O que existe, na verdade, é a gente sempre considerar a realidade daquela pessoa com as condições que ela está enfrentando o tratamento. Mas é claro que o nosso objetivo sempre é buscar ao máximo a ressignificação do câncer. O que é que eu quero dizer com isso? A gente trabalha sempre em prol de que a paciente se sinta confortável, veja que a situação é possível de enfrentar, que não é mais aquela ideia, né, bem negativa, né, de relacionar sempre o câncer à morte, né? Então, eu acho que o grande aconselhamento que eu posso dar aqui é de que hoje em dia a medicina está muito a favor, né? Não só a medicina, como todas as outras profissões voltadas para isso. A fisioterapia, a nutrição, a psicologia vem se dedicando muito aos estudos para isso. E a gente tem hoje muitos recursos para ajudar as pessoas com câncer de mama. Então, é muito importante que as mulheres façam sempre um contato com o seu corpo, busquem fazer o autoexame, lembrem-se de fazer o autoexame, procurem sempre seus médicos, né? Se o médico não lhe sugerir fazer a mamografia, pergunte a ele, peça a ele para isso acontecer, para ele lhe examinar, porque esse contato com o nosso corpo é responsabilidade nossa. Agora me diga uma coisa, voltando aqui um pouco daqui da nossa conversa, nesse congresso, digamos assim, o que é que vocês estão esperando, digamos assim, dos benefícios que virão assim para os nossos profissionais? Certo. O grande assim, o que a gente mais espera é realmente a atualização, né? A gente poder estar sempre se atualizando, trocando entre nós todos profissionais para estarmos mais capacitados ao estar do lado de alguém com câncer. Assim, dentro do Congresso Mundial vão haver diversos eventos. Tem outros eventos na área de mastologia, outros fóruns dentro desse congresso, sempre com o intuito de atualização, né? Então, a equipe interdisciplinar hoje é muito indicada que aconteça, ou seja, que todos os profissionais estejam sempre trocando, discutindo os casos, para que a gente possa estar mais instrumentalizado diante da paciente. Por exemplo, se eu troco com uma nutricionista a visão dela, né, o diagnóstico que ela faz sobre a paciente, e eu passo a ela as informações que eu colhi com a paciente do ponto de vista social, psicológico, religião, familiar, ela vai ter uma visão ampliada sobre a paciente e eu também vou ter uma visão ampliada sobre a paciente do ponto de vista nutricional. Então, o mais importante desse congresso é a interdisciplinaridade que está acontecendo. Agora, me diga uma coisa, Sabrina. Além do mais, vai funcionar algum curso específico para alguma parte de profissionais, assim como um curso à parte nesse congresso?
curso, não. Não? O que vai haver é o simpósio Sim. De atenção integral a pacientes com câncer de mama, onde estão sendo convidados profissionais da enfermagem, nutrição, fisioterapia, mastologia, psico-oncologia, para que nós possamos estar trocando. Aí tem uma programação que vai ser no dia 13, onde todos vão estar participando, então informações de todas as áreas vão ser trocadas entre nós. É porque às vezes esse congresso assim, muito extenso na amplidão, não é? Da sua frequência, pode funcionar qualquer assim, um curso, mesmo que seja rápido e tal, mas esse é apenas de tipo simpósio. Sim. Para essa parte toda acontecer. Do ponto de vista que o senhor está perguntando sobre curso, como nós estamos escrevendo o guideline de tratamento do câncer de mama, esse vai ser um documento onde nós vamos publicar na revista eletrônica da Sociedade Mundial de Mastologia. Então, isso é um documento onde profissionais do mundo inteiro vão poder ter acesso sobre como tratar uma mulher com câncer de mama do início do diagnóstico até o final do tratamento. Mas também deve vir também muita contribuição de profissionais para que essas contribuições sejam discutidas nesse simpósio, né? Sim. Quer dizer, eles já estão inscritos certamente com esse material ou não será apresentado no Esse material nós vemos escrevendo há uns meses, nos reunindo, escrevendo. Teremos uma reunião importante nesse congresso para fecharmos esse guideline e será apresentado no simpósio. Entendi. Agora, eu queria só lhe perguntar também o seguinte, e não houve dificuldade para acomodação de ser num congresso internacional aqui em Salvador, nessa questão de hotelaria, de tudo, tem corrido direitinho? Tem. Felizmente não estamos tendo nenhum problema. Nisso o doutor Ézio é craque. Na organização de contar com o apoio, né, de uma empresa que organiza eventos, né, com empresas que realmente dão conta disso. E também me parece que vocês tiveram oportunidade de escolher uma data propícia que não houvesse afluência de outros congressos, né? É verdade. Porque senão poderia tumultuar essa história, não é verdade? Aí ficaria meio difícil que isso ocorresse. Sim. Agora eu quero lhe dizer o seguinte, nós recebemos aqui umas perguntinhas e eu queria lhe perguntar o que é que você acha disso aqui. Essa primeira pergunta da Laura da Ribeira, me pareceu ela muito propícia, porque nós estamos conversando disso e você explicando a função exatamente da psico-oncologia, né? Porque ela diz, boa tarde, doutores, tive câncer e um dos maiores confortos que eu recebi foi o apoio da minha família. Comente sobre isso. Então, é o que nós falamos e você enfatize, por favor. Um dos meus grandes aprendizados assim, no cotidiano com os pacientes com câncer foi exatamente em relação a isso. A gente percebe uma grande diferença naquele paciente com família e o paciente sem família. Na adesão dele ao tratamento, na compreensão dele sobre o que está acontecendo, na esperança dele sobre o seu futuro. A família tem a função de encorajar, de estar ao lado, de escutar as informações juntamente com ele, ou seja, na partilha das dúvidas e das informações recebidas. Então, a família é fundamental. Então, você veja, Laura, que você deu sorte, na verdade, foi feliz, porque você encontrou o apoio da própria sua família, não é? Mas que muitas vezes isso não ocorre. Infelizmente. Não é isso? E aí, para além da família, às vezes é do próprio esposo, que esse sofre muito, né? Você até teve a oportunidade de ir num bate-papo aí anteriormente, você disse de um paciente que teve, digamos assim, uma perda de peso de 5 quilos e tal. Como foi isso? Eu ofereci a ele um atendimento para ele e eu comentava que eu sei que a família também adoece
junto com o paciente, pode não adoecer fisicamente do ponto de vista do câncer, mas adoece na condição, né, da realidade, né, de adoecimento. E aí, prontamente, ele me respondeu: eu já perdi 5 quilos. Então, por conta de preocupações, né, ansiedade, medos, né, e a rotina de um turbilhão de exames a fazer, cirurgia. Então, a família tem uma repercussão muito importante. Pois é, isso nós estamos aqui aprendendo e levando a vocês, telespectadoras e telespectadores, essa nova modalidade, né, nesse sentido desse acompanhamento. Tem uma outra pergunta aqui de Amaralina, de Jussi. Doutora, onde são feitas as mamografias aqui em Salvador? Não tenho plano de saúde. Eu até queria lhe fazer uma sugestão, porque também como médico e como tendo uma filha que é médica e que trabalha nessa parte de terapia de casais, sexóloga, e está pelo SICAM, então eu queria sugerir a ela que um bom ponto de partida dele seria ela procurar o Centro Integrado de Cancerologia, que é do SICAM, não é verdade? O SICAM é uma dessas opções e ele pode procurar também, ela pode procurar os postos de saúde, né, os hospitais que têm o serviço de mastologia, né, de oncologia e também de diagnóstico, né, que fazem exames. O mais importante, doutor Luiz, na verdade, é ela sempre perguntar ao seu médico, né? Assim, qual é o momento de eu fazer a mamografia? Que horas, qual é a idade que eu devo fazer? Né? Aonde eu procuro esse exame? Isso é responsabilidade da mulher, né, de buscar a sua saúde. Então, o mais importante é ela sempre estar buscando essas informações com o seu médico. Mesmo sendo ginecologista ou o próprio mastologista, que é o mais indicado. Mas ela está se sentindo assim um pouco isolada, porque diz ela que não tem plano de saúde. Mas, na verdade, os atendimentos são feitos aí nos hospitais e postos de saúde que dão orientação. Me parece até que alguns postos de saúde têm algum núcleo que já o encaminha com mais facilidade para alguma coisa, não é verdade? Esse fato. Por sinal, recentemente eu estava lendo essa notícia da questão da mamografia, dando até um espaçamento, dependendo da idade, desse cuidado que você já vem fazendo esses exames, né? Abrindo um espaçamento, dilatando mais o prazo para uma nova mamografia. Não é isso? Isso é algo ainda muito discutido aqui no Brasil, né? Depende de vários fatores, assim, não só da idade, mas também de um histórico familiar de câncer de mama, né? De diversos aspectos. Então, vai ser muito depender da avaliação do médico para indicar qual é a frequência que ela vai fazer a mamografia. Pelo menos nessa última que eu li, já estavam fazendo um reestudo, né? Talvez evitando as incidências aí de raios tão importantes e que não são inofensivos, não é verdade? Agora tem essa outra que é a mesma coisa, essa parece que já está num estado mais avançado, porque quando ela fala nódulos nas duas mamas, não é? No tratamento medicamentoso, o senhor acha que eu devo procurar uma segunda opinião? Olha, buscar uma segunda opinião eu não tenho como responder, porque precisaria ter mais informações detalhadas sobre o caso. O importante é perceber um nódulo, ou em algum exame já sinalizou a presença de nódulos, não guarde esse exame na gaveta. Não deixe esse assunto para depois. Busque desde já o que está ao seu alcance sobre mastologista, para ele fazer uma avaliação e ver a indicação de uma cirurgia, ou às vezes não tem indicação de cirurgia, fazer só um outro tratamento, ou às vezes é só acompanhar realmente. Então o primeiro passo, o principal, é buscar o médico, o mastologista. Eu vou apenas complementar dizendo o seguinte: se o médico já detectou esses nódulos seus e já está indicando um tratamento, a única coisa que você deve se basear é que realmente ele está conduzindo perfeitamente. Não é? Confiar no serviço, médico. Confiar.
porque ele já está identificado, não é verdade? Bom, eu queria, não é questão de propaganda, mas eu acho que me permitiria eu poder dizer que o seu consultório funciona ali na Pituba, na Esplanada Avenida, que você disse que é ali na praça, quase na Praça Nossa Senhora da Luz, não é verdade? Isso. Onde você atende lá essa isso, parte é no edifício toda, né? Esplanada Avenida, na Pituba. Isso. É o meu consultório. A propaganda é permitida. E eu agradeço. Eu queria dizer apenas aos nossos telespectadores e outros tantos que às vezes ouvem, nós estamos fazendo um programa nas sextas-feiras, só do áudio, através da Rádio Ouro Negro, na frequência de 89,5. Essa nossa conversa que fica televisada, agora nós estamos colocando o áudio somente na Rádio Ouro Negro, toda sexta-feira, às 14 horas. Então vai esse aviso se alguém quiser ouvir também só essa gravação. Olha, Sabrina, nós estamos agradecidos pela sua presença, pelos seus ensinamentos, a sua orientação e esperamos também um sucesso muito grande desse congresso e, digamos assim, também esse sucesso do trabalho que vocês estão fazendo, porque fazer um congresso internacional é algo que depende de uma organização muito grande, não é? E essa contribuição imensa para que o sucesso seja positivo, tá certo? E eu que agradeço, muito obrigada. Satisfação grande, viu? Foi muito importante, obrigada, viu, para nós.